Oi pessoal, voltamos então com o nosso último bloco de revisão, tratando dos direitos individuais e coletivos em espécie. O primeiro deles que nós vimos foi o direito à vida, que está ali no caput, todos são iguais, do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Muito bem? Então nós temos aí o direito à vida tratado no artigo 5º no caput, e aí nós temos que pensar nas acepções negativas e positivas do direito à vida. Negativa no sentido de dizer ao Estado que, olha, você não pode tirar a seu bel prazer ou ao bel prazer de seus governantes a vida de qualquer pessoa. Segunda situação, você também não pode permitir que alguém tire a vida de outra pessoa. Acepção negativa. E a acepção positiva? Além de garantir que ninguém tenha a sua vida tirada, você, Estado, tem que garantir uma vida digna aos seus súditos, às pessoas que estão sob o seu comando, sob o seu cuidado. Então nós temos essas duas acepções e a imposição a todos os três poderes de observação de ambas as acepções. Podemos pensar assim, professor, mas como é que o Poder Judiciário pode proteger a acepção negativa, punindo aqueles que transgridem, que ameaçam a vida e que tiram a vida das pessoas, como de fato acontece, tribunais afora. Muito bem? E o direito à vida, embora seja de importância ímpar, ele também não é um direito absoluto, ele também é um direito relativo. E a própria Constituição relativiza esse direito à vida no seu artigo 5º, inciso 47. Inciso 47. Quando diz o seguinte: não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Bom, o artigo 84, inciso 19 diz que compete ao presidente da República declarar guerra com aprovação do Congresso Nacional e tudo mais. Então aqui nós temos a própria Constituição permitindo a pena de morte em caso de guerra declarada. Então nós temos a relativização. Situações, e temos a relativização na legislação infraconstitucional, quando existe, por exemplo, a previsão do aborto terapêutico para salvar a vida da gestante, e também o aborto no caso de resultante de estupro. Casos polêmicos analisados pelo STF, o aborto do anencéfalo, da criança que nasce sem cérebro, e razão disso não ter qualquer possibilidade de vida pós-uterina, e a constitucionalidade da lei de biossegurança que permite a pesquisa com células-tronco embrionárias. Outros casos polêmicos, o próprio direito ao aborto sempre sendo discutido, e a possibilidade de eutanásia. Esse tema principalmente certamente será enfrentado em algum momento pelo STF. O que é a eutanásia? A possibilidade de abreviar o sofrimento de alguém que esteja com uma doença terminal, em determinadas situações, sofrendo com isso, sem qualquer possibilidade de recuperação. Então, para se abreviar o sofrimento, pratica-se a eutanásia. Muito bem? Bom, segundo direito que nós temos aí, princípio da igualdade. Bom, a igualdade, nós temos a igualdade formal, aquela que diz que todos são iguais perante a lei, e está ali no nosso caput do artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. E no inciso 1 também, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição, e existem outras previsões, como igualdade entre homens e mulheres, que eu já falei, igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais,
entre brasileiros natos e naturalizados, salvo as distinções que a própria Constituição prevê. Então nós temos várias disposições tratando da igualdade formal, que é aquela que diz que todos são iguais perante a lei. Mas é preciso também a atenção à igualdade material. E esta só é possível se atingir com a atuação positiva do Estado, promovendo assistência social, promovendo políticas públicas que busquem a igualdade real. De que forma? Tratando os desiguais de forma desigual. Tratando aos iguais de forma igual e aos desiguais de forma desigual, na medida da sua desigualdade. E aí nós podemos citar como exemplo as ações afirmativas que eu já falei para vocês, né? Entre elas, sistema de cotas, que foi adotado pelo próprio STF, não só reconhecido como constitucional, como adotado pelo próprio STF, para os seus quadros, para os seus servidores. Outros tipos de ações que buscam tratar os desiguais de forma desigual é o programa Bolsa Família, ou Renda Brasil, ou Renda Mínima, como era no governo Fernando Henrique, enfim. E também foi reconhecida a constitucionalidade da Lei Maria da Penha no tratamento da mulher de forma desigual, por ser estar mais sujeita à agressividade e à violência doméstica. Terceiro, princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Olha só, então ninguém é obrigado a fazer nada se não tiver uma lei dizendo, olha, você tem que fazer aquilo. E ninguém pode ser proibido de fazer alguma coisa se não tiver uma lei dizendo, olha, isto não se pode fazer. Esta é a acepção, a compreensão da aplicação do princípio da legalidade às pessoas comuns, aos cidadãos. Mas não é esta acepção que se aplica no caso da administração pública, pois a administração pública diz o seguinte: esse princípio é aplicável à administração pública. Aos administradores só é permitido fazer aquilo que a lei diz que ele pode fazer, tá? Então nós temos esta distinção na aplicação do princípio da legalidade entre os cidadãos e a sua aplicação aos cidadãos e a sua aplicação à administração pública. 4. Direito individual em espécie, proibição da tortura. Artigo 5º, inciso 3. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Nós temos uma lei 9.455 de 97 que define crimes de tortura, e nós temos a lei 12.847 de 2013 que cria o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Bom, questões polêmicas relacionadas à vedação da tortura. Uso de algemas. Nós temos uma súmula vinculante do STF que diz que só é lícito se utilizar algemas se houver fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física do próprio preso ou de outra pessoa, ou ainda em caso de resistência e devidamente fundamentado por escrito. Então nós temos o uso de algema para que não se configure como um tratamento desumano ou degradante, que haja algum risco efetivo na condução daquela pessoa que está presa para se justificar a utilização de algemas. Nós temos outro caso polêmico que diz respeito à lei da anistia. A lei da anistia, a lei 6.683 de 79, que trouxe a previsão de anistia para ambos os lados, para os revolucionários e para os militares durante a ditadura militar. O STF diz que não competia a ele analisar a constitucionalidade, porque era uma lei medida, uma lei de transição, mas a Corte Internacional de Direitos Humanos disse que não, que esses crimes devem ser investigados
e os responsáveis processados e punidos, até porque são considerados crimes contra a humanidade, e crimes contra a humanidade são imprescritíveis. Liberdade de manifestação do pensamento. Vamos lá? Artigo 5º, incisos 4 e 5. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então, é livre, né? Não deve ser censurado previamente, salvo em raras exceções, mas é vedado o anonimato para que os responsáveis pelas eventuais ofensas possam ser efetivamente encontrados e responsabilizados. Até porque eu digo, o inciso 5 diz o seguinte, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material ou moral à imagem. Olha, eu posso dizer o que eu quero? Posso. Só que se eu ofender alguém, eu posso ser responsabilizado. Por isso que a manifestação não pode ser anônima. Existem exceções? Existem. Bilhetes apócrifos, por exemplo, que são provas de crime, são admitidos aí como indícios, ou que são produzidos pelo próprio criminoso, pedindo um resgate. Então, é possível a utilização de... Mas denúncia anônima, por exemplo, não serve com exclusividade a condenação de ninguém. Olha, fulano é traficante de drogas porque teve denúncia anônima. Não, isso não é possível. Tá? É preciso que alguém testemunhe. Olha, ele realmente comercializa, mercantiliza drogas. Existe a possibilidade de licença, de censura prévia? Olha, é vedada a censura pela própria Constituição, mas existe situações em que a manifestação do pensamento se transforma num ato ilícito de fomentar o cometimento de crimes. Tá? Bom, com relação à liberdade de manifestação do pensamento, o STF diz que é inexigível o consentimento de pessoas biografadas ou de pessoas retratadas como coadjuvantes, mas é vedado o anonimato, assegurado o direito de resposta e indenização. Isto porque o exercício de tal direito pode gerar lesões a terceiros, né? Então, é possível a biografia não autorizada de uma pessoa famosa? Sim, é possível. Bom, seguindo aqui nosso estudo, liberdade de consciência e crença, previsto na Constituição, no artigo 5º, incisos 6 a 8. Vamos dar uma olhadinha? É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. É assegurado, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se da obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Muito bem, então aqui nós temos as previsões sobre a liberdade religiosa. Vou destacar aqui o último inciso, com relação, dizendo que ninguém será privado, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal imposta a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Por quê? Porque algumas religiões são contra, por exemplo, o exercício militar obrigatório. Então a pessoa pode se recusar? Pode, mas desde que ela faça uma prestação alternativa ao Estado em substituição a este exercício militar obrigatório. Muito bem, essa questão da liberdade religiosa traz uma série de discussões, né? Porque nós estamos falando aqui de pluralismo religioso, a possibilidade de acreditar, de professar a sua fé, de participar de cultos, de terem acesso ao ensino religioso, e também o direito de não acreditar em absolutamente nada, né? Porque nós estamos falando de um Estado laico que permite, que dá liberdade religiosa, inclusive
de não acreditar. Questões polêmicas. Proteção de Deus no preâmbulo. Bom, nós já falamos sobre isso. O STF não reconheceu que fere a laicidade do Estado e tampouco reconheceu que o preâmbulo tem alguma força normativa. Feriados religiosos, também não há um desrespeito à laicidade do Estado, porque é algo já cultural do brasileiro. Lembrando aqui que o nosso primeiro santo brasileiro não tem feriado. Então é uma coisa mais antiga, que vem de tempos. Ensino religioso em escolas. O ensino religioso pode ser o confessional, segundo o STF, ou seja, não precisa ser o não confessional. Então, uma escola mantida por freiras, por exemplo, pode ter lá o ensino da religião católica, mas a frequência é facultativa e a matrícula também nessa disciplina é facultativa. Tá legal? Bom, transfusão de sangue e testemunhas de Jeová. Obrigar é constrangimento ilegal? Não diante da urgência e do perigo iminente, ou se tratar de menor de idade, ainda que não tenha consentimento dos pais. Crucifixos em repartições públicas. CNJ, o último posicionamento do CNJ é que não fere a laicidade do Estado. Muito bem. Aí nós temos na sequência liberdade de atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação e indenização em caso de dano, previsto nos incisos 9 e 10. E aí a gente já fala conjuntamente da intimidade da vida privada, tá? Com destaque ali depois para o sigilo bancário. Então, incisos 9 e 10. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica ou de comunicação, independentemente de censura ou licença, né? Na mesma linha da liberdade de manifestação do pensamento. Aqui apenas nós estamos falando um desdobramento desse direito, porque nós estamos falando de liberdade de atividade intelectual, de atividade artística, de atividade científica e de comunicação. E o inciso 10, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então o que acontece? Nós temos a liberdade, mas nós temos a consequência, assim como a gente viu com o direito à liberdade, né? Nós vimos ali no 4, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato, e no 5, é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização. Aqui nós estamos vendo a mesma situação, só que nós estamos falando de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, mais 10 são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação, né? Então nós estamos aqui mais ou menos seguindo o desdobramento do que a gente já viu. Bom, polêmicas, ou melhor, situações importantes. Lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal, porque tentava regulamentar o exercício dessa liberdade de comunicação social. Sátira de candidatos vedada pela lei das eleições. O STF entendeu que a vedação, a sátira, é inconstitucional. Biografias não autorizadas, é possível, a gente já falou disso, é possível que existam biografias não autorizadas. E uma outra situação que vai ser submetida, que foi submetida ao STF, mas ainda não tem uma decisão definitiva, é sobre o direito ao esquecimento, né? Eu comentei com vocês que depois que as pessoas cumprem suas penas e os processos findam, elas têm o direito de serem esquecidas, desde que aquilo não seja de interesse coletivo
E um caso que foi levado à justiça foi justamente não da família do criminoso ou pelo criminoso, mas da família da vítima, que teve aí num programa da Rede Globo de televisão reavivado um crime bárbaro e muito antigo, e o sofrimento foi todo relembrado, enfim, aí essa família entrou com esse processo. E aí nós já falamos inclusive do direito à intimidade, à vida privada, que está no inciso 10 e a preservação dele, né? E aí, para complementar, vou lembrar para vocês o que a gente falou sobre a questão do sigilo bancário, tá? Então eu estou lendo aqui um trechinho do Pedro Lenza, para ficar mais claro, e ele diz o seguinte, ó: possibilidade de quebra de sigilo bancário, Poder Judiciário e assim as CPIs. A gente já falou isso. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga, pode quebrar o sigilo bancário, tá? Federais, estaduais e distritais, municipais não, com relação às CPIs, que tem poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Lembra que eu falei isso para vocês? Nós vamos estudar a CPI com calma. Então nós temos a possibilidade de quebra de sigilo bancário pelo Poder Judiciário e pelas CPIs, federais, estaduais e distritais. Contas públicas. Conhecimento do destino de recursos públicos, relativização da regra geral. O sigilo de informação necessária à preservação da intimidade é relativizado quando há interesse da sociedade em conhecer o destino dos recursos públicos. Essa decisão do STF admitiu o conhecimento de informações diretamente pelo Tribunal de Contas da União e pelo Ministério Público em relação a contas de pessoas que receberam recursos públicos. Transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal. É possível a transferência do sigilo bancário para a Receita Federal. Então isso aconteceu numa determinada situação em que a Receita pediu a um determinado banco que passasse as informações do seu cliente e o banco reagiu dizendo não vou passar, isso é inconstitucional, e teve uma discussão no STF sobre isso. Mas hoje em dia o entendimento é de que é possível e que não é quebra do sigilo bancário, mas apenas transferência de sigilo do banco para a Receita Federal. Então a Receita pode ter informações sobre as nossas movimentações financeiras nas instituições bancárias. E transferência de informações para órgãos de persecução penal para fins criminais, devendo ser mantido o sigilo. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF, que é antigo COAF, Unidade de Inteligência Financeira, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define lançamento do tributo com órgãos de persecução penal para fins criminais, sem obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 2. O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil referente ao ente anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. Essa decisão do STF diz respeito à transferência de informações do COAF para o Ministério Público sobre operações financeiras identificadas pelo COAF como irregulares ou identificadas pela Receita Federal do Brasil como irregulares. Então houve o reconhecimento de que é possível esse compartilhamento sem a necessidade de uma autorização judicial. Muito bem? E por fim, a inviolabilidade domiciliar, e aí nós encerramos a nossa revisão e a matéria do semestre. Bom, inviolabilidade domiciliar está lá no inciso 11 do artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro ou durante o dia poder terminação judicial. Casa,
conceito de casa não é só a residência, o lugar onde você mora com a sua família, mas o consultório, o escritório, um quarto no navio, de hotel, enfim, outros lugares, uma barraca, um trailer, são considerados casa. É inviolável. Muito bem. Ninguém pode penetrar ou permanecer sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre natural ou para prestar socorro. Isso em qualquer hora do dia. Ou durante o dia, aí sim, por determinação judicial. Então a polícia não pode invadir a casa de ninguém se não houver um mandado judicial para isso, e isso tem que ser feito durante o dia, salvo se houver um flagrante delito, ou se a polícia estiver lá para prestar socorro, ou se tiver havido ali um desastre natural. Muito bem? Gente, então encerramos a matéria, encerramos a nossa revisão, espero que tenha ajudado. Até mais.